E aí, boa noite pessoal, tudo bem? Mais um dia lendo aqui, né, conhecendo Jesus Cristo. E hoje a gente vai ler o capítulo de João capítulo 9, né? E hoje eu vou fazer a leitura assim, eu vou lendo e meio explicando e descrevendo para ver se fica mais rápido e mais fácil do entendimento, né? E eu gostaria que você que está ouvindo fosse imaginando a cena, como se você estivesse enxergando, para ter uma participação maior e um entendimento maior. Então eu vou lendo e explicando. Hoje tem 3 parágrafos e Jesus está falando aqui de cegueiras, então dá para exemplificar bem na imaginação. Então vamos começar a ler aqui, quer ver? Ó? Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Então Jesus andou, tinha um cego de nascença, não uma criança, era uma pessoa que era cega desde que nasceu. Os discípulos de Jesus perguntaram: Mestre, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou seus pais? Então, olhando aqui, dizendo que o pecado era que trazia a doença. Então, se ele era cego, ele cometeu alguma transgressão. Aí Jesus respondeu. Jesus viu os corações, né? Jesus sabe que ele é Deus, então Jesus respondeu: Não foi ele quem pecou. Não foi ele nem seus pais, mas ele é cego para que ele se manifestem as obras de Deus. Nós, Jesus falou para ele, para os discípulos, nós temos que realizar as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Jesus dizendo que aquele moço ele era cego, não era por causa de pecado, era porque era uma misericórdia de Deus ali, uma graça de Deus, que ele está dizendo aqui. Aí falou, enquanto é dia. Está chegando a noite e ninguém poderá trabalhar. Eu vou continuar aqui, ó. Jesus, nós temos que realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Está chegando a noite e ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aí Jesus disse isso, né? Que ele é a luz do mundo, né? Que ilumina todas as trevas, que veio para a salvação, como a gente já sabe. Enquanto ele dizia isso, Jesus cuspiu nas mãos, você imagina, né? Cuspiu nas mãos, ele fez barro, pegou a areia e fez o barro com a saliva, e com o barro ele ungiu os olhos do cego, ele passou no olho do cego. E disse: Vá se lavar na piscina de Siloé. Esta palavra quer dizer, o enviado. Vá se lavar na piscina. O cego foi, então o cego foi andando até a piscina lá, do enviado, lavou do olho com barro e voltou a enxergar. Então era cego, voltou a enxergar. Olha, aí aconteceu, os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era um mendigo, perguntaram. Os vizinhos estão perguntando, né? Porque viu o cego que ele era mendigo. Não é ele que fica sentado pedindo esmola? Uns diziam, é ele mesmo. Outros, porém, diziam, não é ele não, mas parece com ele. Outros, porém, diziam, não é ele não, mas parece com ele. Ele, o cego, no entanto, dizia, sou eu mesmo, eu era o cego que ficava aqui pedindo esmola, eu estou enxergando. Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram, aqui não fala quem, né? Como é que seus olhos se abriram? Aí o cego respondeu, o homem que se chama Jesus fez barro, ungiu meus olhos e me disse, vá se lavar em Siloé. Eu fui, me lavei e comecei a enxergar. Foi isso que aconteceu. Perguntaram-lhe, onde está esse homem? Que é Jesus, né? Onde está esse homem, Jesus? E o cego disse, não sei. Aí acabou o primeiro parágrafo, agora começa o segundo. Que o título é assim, pior cego é aquele que não quer ver. Aqui, ó. Pior cego é aquele que não quer ver. Então, levaram aos fariseus, aquele que tinha sido cego, aquele que está enxergando, levaram até os fariseus, aquele pessoal importante lá, dos judeus, que é algum pessoal da lei lá. Era sábado, o dia que Jesus fez o barro e abriu os olhos do cego. Nas passagens anteriores a gente já viu, né, que dia de sábado
Eles falavam aqui que não podia fazer alguns trabalhos, mas Jesus curava nesses dias. Então por isso que eles brigavam com Jesus. Porque Jesus curava e eles falavam que curar era como se fosse um trabalho, não podia fazer, que a lei não permitia. Só que Jesus falava que ele é verdade. A gente já viu nos capítulos anteriores, né? Mas vamos continuar. Falou que os fariseus eram mentirosos, né? Filhos do pai da mentira, por isso que ele não ouvia Jesus. Então os fariseus lhe perguntaram como é que ele tinha recuperado a vista. Ele disse: alguém colocou o barro nos meus olhos e eu me lavei e estou enxergando. Então os fariseus disseram: esse homem não pode vir de Deus, ele não guarda o sábado. Então olha, o fariseu está falando, ó, esse homem que curou seu olho, ele não vem de Deus, porque ele não guardou o sábado, que o sábado não é dia de trabalhar, e ele fez uma cura. Então mesmo ele curando, que é impossível, ele não vem de Deus. O fariseu falando, né? Aí outros diziam: ó, ele não é de Deus, mas como que pode um pecador realizar esse sinal? Se ele não é de Deus, como que ele pode fazer um cego voltar à vista? E havia divisão entre eles. Perguntaram outra vez ao que tinha sido cego: o que você diz do homem que abriu seus olhos? E ele respondeu: é um profeta. Estava falando que Jesus era um profeta para ele. As autoridades dos judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista, até que chamaram os pais deles. Então ele estava ali e falou: isso aqui não foi cego não, chama os pais deles para confirmar. E aí veio. Chamaram os pais deles e perguntaram: este é o filho que vocês dizem ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Aí os pais responderam, disseram: Sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego. Como é que ele agora está enxergando? Isso não sabemos. Também não sabemos quem foi que abriu os olhos dele. Perguntem a ele, o filho deles. Ele é maior de idade e pode dar explicação. Os pais do cego disseram isso porque tinham medo das autoridades dos judeus, que haviam combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: é maior de idade. Então entendeu aqui? Os pais estavam com medo de dizer que era Jesus que tinha curado ele, porque os fariseus disseram: quem disser que Jesus era o Messias ia ser expulso. Então os pais falaram: ó, ele é de maior de idade, pergunta para ele, a gente não sabe quem que fez ele ver, mas ele nasceu cego e agora enxerga. Então as autoridades dos judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e disseram, chamaram ele de novo. Chamaram ele e falaram: confesse a verdade, nós sabemos que esse homem é um pecador. Estão falando de Jesus, estão falando. E ele respondeu: se ele, Jesus, é um pecador, isso eu não sei. Só sei que eu era cego e agora estou enxergando. Olha só. O pessoal fala: não, Jesus é pecador. Eu falo: não sei, só sei que eu estou enxergando. Eu era cego. Eles insistiram, os fariseus: quem é que ele fez? Como que foi que ele abriu os olhos? Aí o que era cego respondeu: eu já lhe disse, vocês não me escutaram. Por que vocês querem ouvir de novo? Será que também vocês querem tornar-se discípulo dele? Então insultaram o cego curado e disseram: você que é discípulo dele, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse homem, nem sabemos de onde ele é. E ele respondeu o que era cego antes: isso é de admirar. Vocês não sabem de onde ele é. No entanto, ele abriu os meus olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas ouve aquele que o respeita e faz sua vontade. Nunca se ouviu falar que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não vem de Deus, não poderia fazer nada. Olha só o que o cego falou. Você viu o tanto de coisa que ele falou? Falou que, olha, Deus, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve aquele que respeita e faz sua vontade.
e nunca ouviu falar que alguém tenha aberto os olhos de um cego. Então tá falando para os fariseus, né? Olha, vocês falam que são filhos de Moisés e tudo, e que estão do lado de Deus, mas nunca se ouviu que um de vocês tenha abrido a vista os olhos de um cego, e a gente sabe que Deus não escuta pecadores para dar sinais desse jeito. E aí falou, se esse homem não vem de Deus, ele não poderia fazer nada. Mas como ele fez, eu estou enxergando, eu estou na sua frente, como é que vocês podem continuar falando que Jesus é um pecador, né? Eles disseram, aí os fariseus disseram, você nasceu inteirinho no pecado e quer nos ensinar? E os expulsaram. Então, eles não sabiam o que falar, tocaram ele de lá. Aí, agora é o final. Jesus torna cego os que pensam ver. Só pra gente voltar lá no começo, lembra que Jesus falou aqui, ó, os discípulos dele perguntaram, olha, quem que pecou para ele ficar cego? Aí falou que ele tá cego para manifestar nele, aqui ó, aí ó, mas ele é cego para que nele manifeste a obra de Deus. Então, de certa forma, esse moço que era cego, a gente fala misericórdia de Deus, né? A gente fala porque ele era cego para acontecer essa libertação pelo Filho de Deus, né? Então, por que aconteceu isso? Só Deus sabe, né? Que Deus sabe tudo. Então, ele sabe o que é melhor e dentro da liberdade de cada um, né? Mas aqui é coisa a mais a gente está pensando. Então, a gente está vendo ali que foi para manifestar a obra de Deus nele, para ele ser curado. Jesus, ouvindo dizer que tinha expulsado aquele que fora cego, foi à procura dele e perguntou. Então Jesus foi lá falar com que ele tinha sido curado da cegueira. Você acredita no Filho do Homem? A gente ouviu já que Filho do Homem é Jesus, né? O Filho de Deus, o Salvador, o Messias. Então está perguntando, você acredita no Messias? O que não era mais cego respondeu, quem é ele, Senhor, para que eu acredite nele? Jesus disse, você está vendo, você o está vendo, é aquele que está falando com você. Jesus falando com ele. O cego que tinha sido curado disse, eu acredito, Senhor, e se ajoelhou diante de Jesus. Eu acredito, e ajoelhou. Então Jesus disse, eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam perto dele ouviram isso e disseram, será que também somos cegos? Os fariseus falando. Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, não teriam nenhum pecado. Vixe, a Moisés falou que eles são pecadores. Mas como vocês dizem, nós vemos, o pecado permanece em vocês. E terminou. Olha só. Porque se eles fossem cegos, eles não iam ter pecado. Mas como eles enxergam e continuam fazendo o que era mal, que estava dizendo antes, falando assim, eles permanecem no pecado. Olha só. Então hoje a gente viu mais um pouco do que Jesus fez, ó. Jesus curou um cego, ele falou, mano, e o cego que foi falar tudo de Jesus lá, você viu? O cego defendeu Jesus, que não era mais cego, ele foi lá falar com os fariseus e falou 3 vezes que, olha, o moço passou barro em mim, eu me lavei e estou curado. E ele está falando, não, ele é pecador, porque ele cura no sábado. Fala, olha aqui, mas um pecador não pode fazer isso que ele fez, de dar a vista para um cego. E ele só tinha visto isso. Ele não fala aí que ele tinha ouvido antes que Jesus falava, os ensinamentos, né? Então, os fariseus ali não conseguiram responder um cego diante de uma prova tão concreta ali, né? E depois Jesus disse, né? Olha, eu vim trazer a vista aos cegos, né? E aqueles que acham que estão vendo, ficarem cegos, né? Trazer a vista aos cegos e os que acham que estão vendo, trazer a cegueira. E aí, que Jesus falou ali no final, olha, se vocês fossem cegos, né, se vocês não estivessem enxergando, vocês não teriam pecado. Mas como vocês dizem, nós vemos, então vocês estão cheios de pecado, né? Então, porque pelo que a gente está vendo ali, o pecado é um erro consciente, né? Que nem Jesus falou, vocês não escutam a verdade, por isso vocês vivem na mentira.
Se vocês não soubessem a mentira, né? Se vocês não soubessem, vocês não teriam culpa. Mas como vocês estão vendo e querem andar por esse caminho, vocês são culpados do caminho que vocês escolheram. Né? E fala escolheram porque Jesus dá a liberdade, né, de falar a verdade. Né? Então a gente tem escolha. Então é isso aí, meus amigos. Agora ficou 15 minutos, assim fica bem melhor de falar, né? E a gente consegue mergulhar na palavra, né? Pra gente entender, imaginar o que aconteceu ali, né? Então hoje a gente viu isso, né? Que Deus fez mais um sinal, Jesus. Então deu a vista para um cego. Olha só. E nossa, hoje Jesus não falou nada nisso. Ele só fez um milagre e deixou que o que era esse cego, fosse lá e debatesse com os fariseus, que era lá, que é os judeus, a autoridade dos judeus, era eles mesmos que pelo que a gente tá vendo, que tem que são meio ali, como se fosse lá os que têm propriedade lá da lei de Deus. Né? Mas Deus está falando ali que eles estudam muito e não conhecem. Então só lê, mas não vive e não conhece. Então, mais ou menos isso. Boa noite para vocês, fiquem com Deus, que a gente está vendo que Deus existe, né? E bom que a gente vai conhecendo um pouco de Jesus, como se fosse a apresentação de um amigo e a apresentação de uma pessoa a nós, né? E aí aos poucos a gente vai tendo propriedade e conhecimento para falar, olha, Jesus falou isso, Jesus fez isso, Jesus viveu isso. Amém? Amém. Fique com Deus aí, independente da religião que você é, conheça Jesus Cristo.